Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta terça-feira, dia 29 de junho, muitas pessoas celebram hoje dia de São Pedro, né? Mas aqui no Brasil, como em outros países também, nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo no domingo seguinte ao dia 29. Portanto, vamos celebrar este ano no dia 4 de julho. Mas queremos pedir que esse grande santo possa interceder por nós e Jesus, que é o grande mestre da nossa vida, possa acalmar nossas tempestades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia dessa terça-feira, Mateus capítulo 8, versos 23 ao 27. Quando Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Nisso, veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles se dirigiram a Jesus e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que tendes medo, fracos na fé? Respondeu ele. Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. E eles ficaram admirados e diziam: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, diante da grande multidão, chama os seus discípulos para fazer a travessia e para outra margem do lago. Talvez essa travessia pode ser sim a travessia física de uma parte do mar para o outro, mas é uma travessia muito mais existencial, espiritual. A primeira travessia que os discípulos de Jesus tiveram que fazer é a travessia da fé. Passar da crença, talvez da fé judaica, para a fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo que exigia, como escutamos ontem, despojamento, coragem, desapego. Uma fé que exige comprometimento. Mas se pensarmos na nossa vida, a vida humana é uma grande travessia. A existência no mundo é uma travessia que fazemos, ora por momentos alegres, por ondas tranquilas, horas enfrentando ventos contrários, tempestades. Isso na vida pessoal, isso na vida da igreja, isso na vida sociopolítica. Se pensarmos hoje, essa pandemia, já há quase 2 anos, vivemos uma grande tempestade. E quantas pessoas certamente têm rezado a Deus: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, estamos morrendo. Morrendo pela enfermidade, morrendo pela fome, morrendo pelo abandono. Mas na vida da igreja, quantas turbulências, quantas tempestades, quantas crises a igreja já enfrentou ao longo de sua história e continua enfrentando. Perseguições, às vezes contradições,
E assim ela vai, em meio às angústias e a paz que vem de Deus, ela vai caminhando. E na vida pessoal, quantas angústias, medos, tempestades nós enfrentamos. Assim foi a realidade que os discípulos de Jesus estavam vivendo. Tinham que fazer a travessia, porém as ondas lançavam-se sobre o barco que já estava para se afundar. Mas Jesus está ali com eles, porém dormindo. E eles vão até Jesus num grito de desespero: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus acorda, acalma o vento, o mar, porém faz uma correção, né? Por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Parece que Jesus diz para os discípulos o que ele repete para nós a cada dia. Por que vocês duvidam? Se eu estou com vocês. Portanto, esse evangelho, eu penso que ele consola os nossos corações nos momentos mais difíceis. Talvez o que nos custa é acordar Jesus. Porque às vezes Jesus está em nós, mas deixamos ele adormecido. Quantas vezes não percebemos a sua presença? Quantas vezes não percebemos a ação do Espírito agindo na igreja? Quantas vezes não percebemos esse reino de Deus que cresce silenciosamente no mundo? Então, mais do que nos desesperarmos diante das tempestades, é lembrar: Cristo está conosco, em nosso barco. E se Cristo está conosco, pode vir as tempestades. Os ventos podem ser fortes, mas Ele não vai deixar a nossa barca afundar. Ele não vai nos deixar perecer, pois Ele quer nos salvar. Ele está conosco. Então vamos pedir hoje a Jesus a graça de nós confiarmos sempre nele e deixá-lo bem acordado em nossa vida. E não nos desesperarmos quando vierem as crises. Pois se a tempestade é grande, se os ventos são contrários, se as ondas são altas, maior é Cristo que está conosco no nosso barco. Mais do que preocupar com as tempestades, vale a pena perguntar: Jesus está comigo no barco? Se está comigo, está acordado? Pois se Jesus está conosco, não precisamos ter medo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.